Intimidade com Deus não é somente nossa prioridade. Intimidade com Deus é nossa necessidade. E essa intimidade com Deus, esse relacionamento apaixonado com Ele, que nós devemos ter, precisa ser juntado, precisa ser, estar vinculado a essa perspectiva de que estamos nos relacionando também com o Rei dos Reis e estamos nos relacionando com o seu reino. E isso deve nos levar a um compromisso absoluto com o Rei e um compromisso absoluto com o seu reino. Mas infelizmente, muitos de nós conhecemos muito pouco sobre este reino. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este Café com Palavra. Vamos conversar sobre o Rei e o reino de Deus. Muitas vezes o nosso desejo, nossa necessidade de relacionamento e intimidade com Deus nos leva a um desejo de querer esse relacionamento e a nos aprofundar nesse relacionamento com Deus. Mas alguns empecilhos nos roubam e ficamos somente nas iniciativas, roubam nossa energia, roubam nosso foco. Um dos empecilhos, primeiro, é a tirania do urgente. É sempre pessoas nos buscando com suas necessidades, nossa agenda sendo repleta de servir pessoas ou programas ou estar ocupado com atividades administrativas. Pastores e líderes sabem muito bem que isso. Fazemos uma lista de manhã de coisas que temos durante o dia e chega a noite e parece que nossa lista não termina, só aumenta. E ficamos esgotados, cansados. E quando estamos esgotados, cansados, não conseguimos nos apaixonar por coisa alguma. Um segundo empecilho à intimidade com Deus é também a nossa cultura de falta de intimidade com pessoas. Muitas de nós cresceram em lares disfuncionais, sem linguagem, uma linguagem de amor clara que comunique amor, que estabeleça vínculos de relacionamento, de pertencimento claro. Muitos de nós vêm da cultura onde pais, por prover comida, por prover casa, pensam com isso está comunicado meu amor e meu cuidado. Com certeza é uma expressão muito linda de amor e cuidado. Mas nós temos necessidade de outras expressões de afeto, como toque físico, palavras de afirmação. Então, muitos de nós não experimentou esse vínculo de um relacionamento mais próximo, afetivo, de intimidade com pessoas. E por conseguinte temos dificuldade de nos relacionar de forma mais íntima e afetiva com Deus. Não temos uma experiência a qual podemos nos remeter ou lembrar ou ter como referência para ter esse relacionamento com Deus. Então, se eu não tenho um relacionamento assim de intimidade, eu também vou ter dificuldade de ter uma experiência de ser transparente, de me mostrar. E eu posso transferir também isso para a minha relação com Deus. Outro empecilho que muitas vezes nós nos perdemos e não conseguimos crescer na nossa intimidade com Deus, é que nós muitas vezes nos dedicamos, enquanto pastores, pastoras e líderes, muito ao chamado. E nos dedicando ao chamado de uma maneira que nós perdemos a raiz do chamado, a fonte do nosso chamado, que é Deus. O nosso chamado flui dessa dependência de Deus. E dessa dependência de Deus também flui o nosso fazer para Deus. João 5, 19 e 20. O filho não pode fazer nada por si mesmo, ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. E João 10, Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a nossa falta de cultura, de ouvir, de nos dedicar, de nos deixar discipular por Jesus, ouvindo a voz dele, me encontrando com ele quando leio a palavra, facilmente me leva a servir mais focado no chamado, sem me alimentar da fonte daquele que me envia.
E com isso, esse ativismo, esse servir acaba fluindo de uma obrigação e não mais da paixão que é gerada por aquele que me chamou. E virando uma obrigação, eu estou muito mais focada em satisfazer as expectativas minhas ou das pessoas, ou as necessidades das pessoas ao meu redor, ou impressioná-las com aquilo que eu estou fazendo. E muitas vezes estamos gerando frutos que não permanecem, pois o fruto que permanece, João 15 diz, que é gerado por aquele filho amado, filha amada, discípulo e discípula de Jesus, que está junto à videira. Então, para nos relacionarmos com Deus, também precisamos ter uma visão correta de Deus, para termos essa intimidade com Deus. Muitas vezes nossa visão de um Deus autoritário, distante, legalista, nos impede de experimentar esse relacionamento com Deus que é amoroso, generoso, que é santo, que é absolutamente puro, mas que pela sua graça, por meio de Jesus, que se tornou esse novo e vivo caminho, nos acolhe até Ele. Então precisamos tempo para ouvir Deus, tanto falar comigo na sua palavra, como pelo Espírito, para de fato eu ouvir Ele falar de quem Ele é, Ele se revelar a mim, e também revelar o seu amor a mim, me convidando a esse romance sagrado. Então, uma vez que nós temos uma relação apaixonada com Deus, é coerente, então, que nós também tenhamos um compromisso absoluto com esse Deus como Rei. Um compromisso absoluto com o seu reino. E queremos falar um pouco mais do reino de Deus hoje. O quanto é lindo é essa expressão dos próprios valores do caráter de Deus, da essência de Deus, por meio de relacionamentos e por meio das expressões do reino de Deus, da qual a igreja é uma das maiores expressões, mas o reino de Deus é muito maior do que a igreja. Algumas pessoas pensam que o reino de Deus é um conceito teológico que eu posso confessar, mas nem entendo muito bem. Eu sei que o reino de Deus está aí, teologicamente eu acredito. Outras pessoas pensam que o reino de Deus é algo futuro, quando Jesus voltar o reino virá. Algumas pessoas pensam que o reino de Deus é algo espiritual que atinge todo crente, que se expressa de forma coletiva na igreja. E eu quero pedir que você acompanhe uma definição que David Cornfield nos traz de reino de Deus, onde ele diz que o reino de Deus é a esfera. O reino de Deus é o domínio crescente e vivificante, na qual o governo de Cristo é reconhecido, obedecido, procurado e desfrutado. Vou falar mais uma vez. O reino de Deus é a esfera, aquele domínio, aquele lugar crescente e vivificante, que sempre está crescendo, aumentando. Hoje Jesus é Senhor de mais áreas da minha vida do que já há 2 anos, 1 ano, 1 mês atrás. Vivificante, esse reino traz vida, fluindo vida por meio da minha vida. No qual o governo de Cristo, essa esfera crescente, onde o governo de Cristo está atuando, Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor. Esse governo é reconhecido, esse governo é obedecido, esse governo é procurado, e esse governo é desfrutado. Para a gente poder olhar um pouco melhor essa perspectiva do reino de Deus, eu gostaria de começar em Gênesis para que nós vejamos como o reino de Deus está presente na palavra de Deus e no ministério de Jesus. Então, Gênesis 1, a Bíblia abre com um chamado divino para o ser humano, para o homem dominar, reinar. Ele coloca o homem como um administrador para reinar sobre a criação de Deus. E em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, então Gênesis o primeiro, Apocalipse, o último livro da Bíblia, encerra com a revelação e o triunfo final do Rei dos Reis, e que os que reinarão com Ele, nós reinaremos com Jesus. Apocalipse 19:16 vai nos dizer assim: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse
a Gênesis começa nos colocando numa posição de reinar, de dominar, de administrar a criação. E encerra com o Apocalipse, com esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos levando para reinar junto com Ele. O ministério de Jesus também, segundo item, descrito nos evangelhos, abre com a declaração que o reino de Deus está próximo. Mateus 3, 1-3, Mateus 4, 7, Jesus diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A porta para o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, é o arrependimento. Então Jesus, ele abre essa declaração e ele fecha os evangelhos e o seu ministério, proclamando que ele tem toda a autoridade que lhe foi dada na terra e no céu. Mateus 28, 19 diz: toda a autoridade me foi dada, assim na terra como no céu. E aí ele diz: vão e façam discípulos. Aqui Jesus se reveste de autoridade, de Rei dos Reis, no final dos evangelhos. Começa dizendo que ele, como rei, vem trazer e anunciar o reino de Deus. E encerra com Mateus 28, os evangelhos, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus se revestindo dessa autoridade, revelando essa autoridade como Rei dos Reis. Mas vamos adiante. O livro de Atos, ele abre com Jesus ensinando durante 40 dias os discípulos sobre o reino de Deus. E isso é muito especial. 40 dias Jesus fica ressurreto com os discípulos. E a única menção de Atos diz que Jesus os ensina e compartilha com eles sobre o reino de Deus. E o livro de Atos encerra com Paulo falando também, proclamando também o reino de Deus em suas últimas palavras no livro de Atos. Então, como o reino de Deus está presente tanto nos evangelhos, ministério de Jesus, como também no livro de Atos. Mateus 3, 2 e 4, 17, como falamos, o quarto item, o arrependimento é a porta inicial pela qual entramos e continuamos a aprofundar nossa visão e experiência do reino de Deus. Se eu quero cada vez mais me aprofundar no reino de Deus, sempre de novo vou precisar entender que eu estou no reino, é uma realidade que está aí, eu sou colocada nesse reino por Deus, pelo seu Espírito Santo, porque aquele que nasce de novo, que nasce do Espírito, esse então pode ver o reino de Deus. Então eu faço parte desse reino a partir do meu novo nascimento. E nessa perspectiva, eu só posso, esse novo nascimento, a base dele é o arrependimento. Então eu conheço o reino e faço parte do reino por meio do arrependimento. E vou me aprofundando em desfrutar e conhecer do reino por meio do arrependimento. As 5 das 7 cartas às igrejas em Apocalipse é um chamado ao arrependimento. Tenho, porém, contra ti. Arrepende-te de onde caíste. Então, nós precisamos perceber que o reino de Deus é onde Deus me coloca. E Ele me coloca porque Cristo morreu na cruz. E eu posso confessar os meus pecados. E agora fazer parte deste novo reino. E Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Então, estamos nesse mundo, mas pertencemos ao reino de Deus. E nós somos chamados a priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos buscar o reino antes de quaisquer outras coisas. O que significa buscar o reino? Buscar o rei, mas também buscar o reino desse rei, os valores desse reino. E o alvo de Deus é que o seu reino se revele aqui na terra. E que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. É assim que Mateus 6,10 Jesus ensina a orar. Que venha o teu
reino, Senhor. Jesus nos ensina a orar para que o reino dele venha. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus nos ensina a orar para que o reino dele venha. E Jesus costumava ir de cidade em cidade, pregando e demonstrando as boas notícias do reino de Deus. Mateus 4, 23, 9, 35 e 11. Jesus, as boas notícias do reino, ele as anunciava. As boas notícias do reino, que há um rei, e eu posso fazer parte agora do reino desse rei. E com boa razão, o Sermão do Monte é chamado a constituição do reino de Deus, porque ele articula os valores do reino de Deus. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque será saciado. Tudo esses valores do reino que Jesus coloca em Mateus 5. São valores que Deus quer ver em minha vida, porque eu devo estender esse reino de Deus vivendo esses valores. Porque eu tenho Kyrios, o Senhor em mim, Ele é Senhor de minha vida e eu posso estender isso para os outros. Eu posso estender o reino de Deus. Eu devo estender o reino de Deus. Então, eu preciso que esses valores estejam em minha vida. E Deus quer trabalhar em minha vida para fazer de mim, fluir de mim, tudo o que Ele diz que eu devo ser. Que esses valores possam fluir de mim, do meu caráter, porque são valores para a minha vida. Então, nesse processo discipulado é muito importante, me levando a crescer, adquirindo em minha vida esses valores do reino de Deus. Os apóstolos foram enviados a proclamar e demonstrar o reino de Deus, Mateus 10 e Lucas 10, tanto os 12 quanto os 70. E a maioria das parábolas, Jesus explica os valores do reino de Deus. A parábola da rede, a parábola das pérolas. Quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em todas as nações, então o quê? Virá o fim. Mateus 24, 14, o evangelho do reino ser pregado. Há um rei dos reis que nos convida a fazer parte do seu reino. E o reino de Deus está dentro de nós. Porque eu tenho Kyrios, o Senhor dos senhores em mim, como meu Senhor em minha vida. Ele está entre nós, por meio de expressarmos esses valores do reino de Deus. E ele está sendo expresso no mundo hoje. Se o reino de Deus foi tão central na vida, no ministério e no ensino de Jesus, por que nós ouvimos falar tão pouco do reino de Deus hoje? Nós vamos perceber que o nome discípulo aparece 280 vezes no Novo Testamento. E a palavra cristão aparece somente 3 vezes. Discípulo é aquele que tem Kyrios, Jesus, como o Senhor em sua vida, como seu mestre, e se submete a Ele. Assim também, Jesus é bem mais conhecido no Novo Testamento como Senhor. Aparece 664 vezes, Jesus é chamado de Senhor, e de Salvador apenas 24 vezes. Senhor comunica que Ele é o Rei, e o reino é dele, e a nossa entrega deve ser a esse Rei e a esse reino. Agora, Salvador comunica o que eu recebo dele. Eu recebo dele salvação. Eu recebo os benefícios que eu recebo dele sendo o meu Salvador. Muitas pessoas hoje querem um relacionamento com Deus e com Jesus, só recebendo benefícios e não se submetendo a Jesus como Senhor e Salvador, como o Senhor, o Kyrios de sua vida, vivendo um processo de discipulado, de obediência e transformação. Ao mesmo tempo, esse rei, ele não impõe sua vontade, mas ele aguarda que a sua autoridade como rei dos reis seja reconhecida. Mas não é importante só reconhecer intelectualmente, não é suficiente só reconhecer intelectualmente a autoridade de Jesus. Pois os demônios também reconhecem a autoridade de Jesus, mas eles não obedecem. Os demônios não obedecem. Então nós precisamos obedecer a Deus, reconhecer a autoridade de Jesus e obedecer a Deus.
Pois os verdadeiros discípulos, eles vivem a realidade desse Senhor, desse Kyrios, em todas as dimensões da sua vida, expressando os valores de Deus por meio da sua vida. Mas não é suficiente só reconhecer a autoridade de Jesus. Não é suficiente só obedecer a Deus. Os anjos também são obedientes, eles também obedecem a Deus. Mas Deus quer mais de nós. Deus quer que nós o procuremos em primeiro lugar. Deus quer que nós o desejemos, Deus quer que nós ansiemos por Ele. Deus quer que nós tenhamos fome e sede dEle. Que o nosso coração se derrame e se entregue dentro dEle, o governo centro da nossa vida. Deus não quer apenas servos ou pessoas sob o seu domínio, mas Deus quer filhos do Rei que desfrutam do reino. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Conhecer Deus e desfrutar de Deus. Este é o propósito de Deus para mim e para você. Conhecer Deus e desfrutar de Deus. Estamos falando de relacionamento com Deus. Estamos falando de nos apaixonar por Deus e termos um relacionamento, um romance sagrado com Deus. Mas estamos falando que uma vez que eu tenho esse relacionamento com Deus, apaixonado por Deus, eu preciso então agora, é coerente agora eu me submeter a Ele como Rei dos Reis e me submeter a Ele e viver a partir dos valores do reino que Ele veio trazer. E precisamos conhecer mais do reino, porque Deus nos chama a desfrutar desse reino e a estender esse reino de Deus que está em nós, quando Jesus é o Kyrios, o Senhor da nossa vida. Amém? Quero convidar que você dedique alguns minutos e identifique o que chamou sua atenção, ou seja, o que em especial Deus falou com você. E segundo, que passos práticos você quer tomar a partir do que ouviu de Deus? Cultura de discipulado. O que não se obedece, não se pratica, não é discipulado. Não podemos ser somente ouvintes da palavra, enganando a nós mesmos, diz Tiago, mas precisamos ser praticantes. Dedique um tempo para ouvir Deus. Dedique um tempo para registrar o que você ouviu especial de Deus e como você quer obedecer. E caminhe num grupo de discipulado onde você pode prestar contas. Amém? Muito bem, queridas e queridos que nos acompanham, uma alegria caminhar com vocês em mais esse Café com Palavra. Um grande abraço.